Olá, pessoal. Olá. Sejam todos bem-vindos. Olá, para quem está entrando, para quem está chegando. Boa noite a todos, a todas. Né? Vamos. Oi, Caterine. Oi, Márcia. Olá. Boa noite. Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar. O pessoal tá chegando. Nossa querida Andréia, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Olá, Rê. Olá. Gente, eu descobri que sabe aqueles coraçõezinhos que tem aqui do lado que a gente fica apertando, fica subindo? É legal apertar, porque daí o pessoal vê que a live já começou, né? Além do tá ao vivo também. Vamos lá, isso, gente, ó, vou chamar a Dé já tá aqui. Vou. A gente já ir fazendo um esquenta para vocês. Oi, Mar. Oi, Oi, Dé. tudo bem, Dani? Tudo. Como é que você tá? Tô bem, feliz de ter Ai, você. olha, eu que estou feliz de estar aqui com você, viu? Muito, muito feliz. Que bom, que Né? legal, Essa nossa caminhada aí juntas na com certeza. psicopedagogia, né? Então. É Que gostoso. verdade. Olha a Rebeca aí dando um oi também. Tudo bom, Então, Rebeca? pessoal entrando, pessoal chegando, gostoso. É, Dá tempo da gente estar conversando. Acho que o som tá bom, a imagem tá boa, né? eu tô te ouvindo super bem. Olha a Então, Malu também. Aí, tudo bom, Malu? Que legal. oi. O pessoal tá chegando, né? A Gostoso. Mônica. Ai, que gostoso. Tudo bom, Né? Mônica? Que honra receber a É Mônica, verdade, que honra né? mesmo. Para mim, pelo menos, é uma honra, É, né? mas é mesmo. Então, Que legal. Malu, obrigada pelo retorno. Obrigada. É bom saber mesmo, Com certeza. né? É. Ai, Dé, obrigada pelo convite. Super feliz por você, pelo convite, por você ter aceito o convite. Super feliz por você estar aqui, né, para a gente conversar um pouco. Que legal, Dani. Eu que estou feliz. É, a Mônica. Bom, é um tema bem legal, né? Eu adoro essa questão do sono, de rotina, né? Ainda mais falando de estudante, né, Dé? Com Então, certeza. a gente precisa mesmo tocar nesse assunto. E sabe que, falando de estudante e na pandemia, né? Nem me Então, fale. porque uma coisa muito interessante, Dani, foi que durante a pandemia as pessoas mudaram a rotina delas, né? E Né? mudando a rotina, muda o sono também. E tudo bem ser mais flexível durante a rotina, né? Durante a quarentena, né? Mas uma das coisas que é muito importante as pessoas ficarem atentas é fazer
voltar à rotina um pouco antes de começarem as aulas presenciais, né? Porque isso é fundamental. E até para a qualidade do sono, é muito importante que as pessoas durmam bem, mas tenham uma rotina para dormir. Porque o nosso organismo, ele entende que se eu acordar todos os dias às 8 horas, ele vai se organizando para isso, né? E aí, se eu durmo um dia às 8, outro dia às 9, às 10, às 11, ele se desequilibra. Sim, sim. E aí afeta também a alimentação, né? Então, quando as pessoas se queixam de dormir mal e engordar, olha quanta coisa aí tá envolvido, né? Eu acho que dá para já te apresentar, né? Porque a gente perfeito. já a gente já falou um pouco, o pessoal vai entrando e a gente sabe que é assim mesmo, vai, volta, vai, volta, vai, volta, né? Então, então essa é a minha querida amiga Andréia Raci, ela é pedagoga formada pelo Mackenzie, psicóloga formada pela Unip, psicopedagoga clínica e institucional, formada pelo Instituto Sede Sapiens e pela Escola Psicopedagógica de Buenos Aires e fez supervisão com a nossa querida, ai, que inveja de você, Incrível, Alicia Fernandes. com a Alicia Fernandes, né? Ela era Incrível, demais mesmo. incrível, nossa, assim, sensacional, sem palavras, né? A Dé também é consultora do sono, formada pelo Instituto Mãe e o International Maternity and Parenting Institute, Isso. IMPI, É a né? sigla. Isso. É a sigla. E ela é diretora vice-presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia da Seção São Paulo, né? E titular da E OIPP trabalham Nacional. junto com você. E Né? trabalhamos juntas, né? É Que isso bom, aí. né, Dé? Então, Muito. E ai, você vê que Dé, hoje em dia, né, Dani, a distância não é problema nenhum para ninguém, né? A ainda bem, gente, eu aqui em São Paulo, você em Jundiaí, às vezes a Dani consegue chegar. A gente está falando agora pela tecnologia, mas sim, às vezes, quando a gente tem reunião à noite, a Dani consegue chegar mais rápido na casa dela do que eu na minha. né? É Não é verdade. verdade? É verdade. E aí, assim, né? A Helena que fica com os cabelos em pé, né? Ai, você já chegou! Cheguei! Chegou antes! Cheguei! É, mas vai fazer o quê? Né? É Tudo bem, incrível. e tá tudo certo. Com Mas, certeza. Dé, vamos começar então a falar um pouquinho, né, sobre a importância do sono. Você já deu uma palhinha aí do sono, da Só questão da para falar um rotina. pouquinho da quarentena, né? É, é, Mas vamos falar sobre o sono, sim. né? O bacana de estudar um pouquinho sobre o sono é que a gente percebe que muita coisa que a gente estuda, Dani, na psicopedagogia, na pedagogia, recomendações que a gente dá para as famílias, né, tem muito a ver, né? Mas o sono, assim, ele é a fonte de energia, né? Ele mantém a mente alerta, ele deixa a gente tranquilo. É muito importante a gente dormir bem, ter uma noite de sono bem dormida, que o dia seguinte a gente acorda com muito mais disposição e aptos, né, para enfrentar o dia, porque não é fácil. A gente tem que ter energia para enfrentar o Sim, dia, né? Sem sim. energia é muito complicado, né? Há uma recarga da bateria, né?
é uma recarga da bateria. E dormir, por exemplo, ele aumenta a nossa capacidade cerebral. Olha que importante, isso tem tudo a ver com a aprendizagem, né? Né? E isso, o que a gente percebe, né? Se eu durmo bem, a minha capacidade de atenção é muito maior. Sim. E, consequentemente, eu vou aprender melhor, né? E Uhum. aí, a gente se sente fisicamente relaxado, sabe? Alerta às coisas que estão acontecendo. E para dormir bem, eu tenho que ter uma vida saudável, eu tenho que me alimentar bem. Então, Uhum. é importante se alimentar bem, em horários adequados, é importante fazer atividade física, né? Então, e ter uma rotina consistente. Hoje eu assisti uma aula até que eu estou fazendo sobre sono também, e a professora dizia, né, que o ideal seria que até em férias ou finais de semana a gente mantesse o ritmo. Porque o que acontece é assim, o nosso organismo ele trabalha como uma engrenagem, né? Então, quando a gente Sim. sai da engrenagem, desregula um pouco, né? Então, desregula a produção de hormônios, né? E causa uma série de complicações. E daí Então, imagina tudo isso para as crianças que estão em processo de aprendizagem, né? pois E é, assim, estudantes, eu fico, quando a gente conversou, né? Quando a gente combinou, tal, a minha preocupação, assim, é os pequenos, porque daí a gente vê um impacto no comportamento, essa falta de sono, essa falta de rotina. Mas também a gente observa nos alunos do ensino médio, né, Dé? muito, Porque muito. eles estão numa tocada de vestibular e num estresse muito grande. Então, É, assim, interfere, né, nessa absorção da aprendizagem. muito, Dani, interfere demais, porque assim, dormir, né? Quando a gente dorme, melhora a nossa saúde cardiovascular, diminui o estresse, a gente fica mais alerta, previne a obesidade, como eu falei, reforça e consolida a memória. Olha só, imagina para quem está prestando Né? vestibular, né? Pois é. Melhora a função cognitiva e o humor, ajuda a fazer reparos, né? E promove um sistema imunológico saudável. Então, olha só, não dormir, a gente fica muito mais suscetível a ficar doente também. Sim. Então, os adolescentes, principalmente terceiro ano, né, do ensino É. médio, eles estão sob estresse, né? Eles precisam memorizar tudo que eles estudam. Eles normalmente estão super preocupados e precisam ter uma atenção ampla aí para adquirir os Sim. conhecimentos, né? E memorizar tudo que precisa. Então, é muito complicado. E muitas vezes eles já têm problemas para dormir por causa da ansiedade, né? Essa fase Sim. cria uma ansiedade muito grande, né? É muito comum você ver adolescentes, e isso a gente vê nas escolas, os adolescentes muito ansiosos, né? E isso é muito complicado. E muitas vezes o adolescente dorme mal. Ele vai dormir muito Exatamente. tarde e acorda cedo. É. E o adolescente é uma época da vida que ele precisa dormir mais. É Sim. engraçado que muitas pessoas recomendam até que as aulas para adolescentes não aconteçam tão cedo, porque normalmente elas acontecem a partir das 7 da manhã, né? Eu já vi estudos da Espanha e da França falando sobre isso, né? E Que tem deveriam mesmo. iniciar às 8 da manhã, por exemplo, que seria um horário mais 8, 9 da manhã, que seria um horário bacana para Muito eles. melhor para eles do que às 7 da manhã.
eles não conseguem dormir antes. Eu estou falando no geral, lógico que tem gente que consegue, né? Eles não conseguem muito dormir antes das 11, meia-noite e acordam às 6 da manhã, né? Tem gente que acorda antes. Mas eu não sei aí pra você, né? Aqui no consultório eles vão dormir 11, 11h30 mesmo. Às vezes até meia-noite para acordar 5h30, 6 horas da É manhã. isso, é muito complicado. Para eles, isso é muito difícil. Então, é até interessante quando você está numa sala com adolescentes, as 3 primeiras aulas, até ter um intervalo, vai. Sim, sim. São as melhores aulas, né? Os professores falam, mas às vezes eles falam isso porque eles não dão muito trabalho, né? Eles ficam quietos. E também o professor não se dá conta desse ritmo, né, Sim, biológico aí, porque é um sim. ritmo É. biológico, né? Agora, é lógico que cada um tem o seu ritmo, né? Sim, Existem pessoas matutinas e pessoas vespertinas. E tem sim, gente que adora acordar cedo e quando acorda tarde acha que está perdendo tempo, né? é, Mas, no geral, eles dormem mais tarde e deveriam acordar mais tarde, né? sim. Mas acordam muito cedo, tá? E Olha aí, lá, a Suzana tá falando que ela tem 50 e que ela defende o iniciar às 8 horas da manhã. Suzana, eu sou totalmente a favor do que você fala, mas talvez porque você seja uma pessoa vespertina. Eu, se começar às 8 às 9, para mim tá excelente, é melhor, né? Mas eu não consigo dormir cedo. Então, existe É, também essa coisa de ser para cada um. E óbvio que as pessoas acabam se adaptando, né? é, Mas mesmo se adaptando, a gente percebe quando uma criança é vespertina e quando ela é matutina. Muda o ritmo, é outra coisa falar com ela. assim, parece que você muda a chave, né? Muda a chave, muda, muda mesmo. É. E Então, é tão interessante, você sabe que as crianças que estudam de manhã, criança pequena, normalmente elas vão para a escola com uma disposição muito grande. E essa disposição cai um pouco depois do almoço. Para todo mundo cai, né? Um sim. pouquinho. Por isso que quem tem a possibilidade de fazer uma sonequinha depois do almoço, não é Ah, ruim, né? né? Não é ruim. E é tão interessante isso, Dani, que como eu já trabalhei muito em escolas, era uma coisa até de indicar para adolescente, né? O adolescente tem uma rotina muito complicada. Eles precisam estabelecer essa rotina e a rotina é assim: dá muito trabalho para a gente organizar, mas Dá. depois que você organiza essa rotina, fica muito melhor para você entender como vai ser o seu dia, né? Sim. Criança pequena adora rotina, para elas, assim, dá segurança saber Ah, qual vai ser a rotina, né? sim, Tanto né? que Até a uma maioria segurança, a uma maioria das segurança escolas psíquica. estabelece, né, a rotina, o que vai ter, né? É, Mas para adolescente, por exemplo, eles normalmente têm um período longo pela manhã de aulas, né? uhum, Então, e muitos estudam no período da tarde também, muitas escolas têm isso. Então, tem. se depois do almoço eles conseguirem dar uma descansada, não é que é obrigatório dormir, mas descansar um pouquinho é super importante. E também não é aquele sono que vai dormir 4 horas, né? Não, É não. isso, É uma sonequinha de é 20 uma minutos, sonequinha. né? Meia hora. Eu já vi professores de cursinho indicar, né? Uma sonequinha. Tem um período de aula, tira uma sonequinha e Isso depois retoma à tarde. faz Justamente, toda a diferença. justamente por causa dessa questão da aprendizagem, da memória, da atenção, né? Que para Sem eles faz dúvida. uma diferença muito grande. Muito. E assim, quando você dorme, o cérebro
está trabalhando, né? Então, ele, por exemplo, consolida a memória, né? E tudo isso melhora tanto que aí você vai estar disposto para a próxima atividade. Então, é super importante, né? E quando eu tenho privação de sono, o que acontece? Falta de atenção, irritabilidade. Criança pequena, por exemplo, não consegue brincar sozinha, sabe? Uhum. Independente, ter uma independência no brincar, não tem, né? Às vezes falta de apetite, choro muito longo pode causar, Ah, né? Então tem é. tanta coisa, tanto problema que causa, que é importante ter uma rotina, né? E a Sim. gente precisa ficar atento a isso. Às vezes as mães não sabem, né? Mas como é que eu sei se meu filho está com sono, se quer dormir, né? Você percebe por causa disso. Como é que ele está? Depois do almoço ele fica irritado, ele fica cansado, ele chora, ele está muito doente com frequência, está comendo mal. Como que está? Perceba isso para ir conversando. E fique atento aos adolescentes, né? Porque os adolescentes, além de toda a questão de muito conteúdo, tudo que eles fazem durante o dia, tem também a questão das telas, né? É, Que a gente vai falar daqui a pouco, tá? né? A Sandra, psicopedagoga Sandra, está falando da técnica Pomodoro, né? Eu adoro essa técnica para a gente aplicar com adolescente, que eu acho que traz uma estabilidade para eles, principalmente na rotina para estudar, né? Sim, Falando sim. de rotina de sono, né? Eu acho essa técnica super legal como rotina para estudar. Tá. Então, eu acho ela super válida. Para quem trabalha com adolescente, eu acho que vale a pena, sim. Ajuda. E Acho sabe que que agora na pandemia também, lógico que a gente tem que ser muito mais flexível com os nossos sim, horários, com a rotina de cada família, porque todo mundo tá, mudou a rotina, trabalhando em casa, é às um vezes tem outro que fazer ritmo. comida, é outro ritmo, né? É, E nessa rotina toda, pode ser mais flexível, mas o que acontece? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque muitas crianças e os adolescentes também não estão passando por essa fase de uma maneira tão tranquila. Então, eles precisam que todos estejam atentos, né? A família, né? Esteja atento ao que está acontecendo e aproveitar a oportunidade, né? Para estar juntos, porque sim, você estar presente nesse momento é fantástico, né? Quem em outra situação tinha a possibilidade de ficar 24 horas por dia com os filhos em casa. Agora, não é fácil, né? não é. Outro dia a gente estava conversando, eu e umas outras amigas. Nossa, eu tiro o chapéu para minha bisavó. Minha bisavó tinha 14 dentro de casa, né? E Nossa, ela ficava 24 horas dentro de não casa. é fácil. Não, não é, né? A gente sabe que era outra rotina, outro tempo, né? Mas assim, não é fácil, tiro o chapéu para ela. Não, não é. E sabe uma boa coisa para se fazer nessa situação, né? Que está todo mundo dentro de casa e algumas pessoas não tiram pijama, por exemplo. Sim. A primeira coisa legal de fazer é levantar, arrumar a cama, colocar Ah, esse roupa, ritual, sabe? né? Esse ritual. Esse ritual é fundamental, né? É, E que a gente faz normalmente fora da pandemia ou da quarentena e precisa continuar fazendo, né? sim, precisa. E ter o dia também, sabe que para dormir é muito importante que a gente tenha acesso
à luz natural. Então, é importante ver o dia, ver quando está noite, principalmente para criança, porque o ritmo circadiano dela, ele vai entendendo quando é noite, quando é dia, então isso é super importante. Esse ritmo circadiano para a criança eu acho que é fundamental, né? Sim, Porque assim você vai dando uma cadência, vai, né? vai Você ritmando, né? é Agora, ritmo. não só para ela, para as crianças, para o Não, adulto também. porque E a criança você vai ajustando, né? Então, assim, vai, vai. e daí você vai dando essa cadência, essa noção temporal também, né? Uhum. Assim, a temporalidade a gente não vai trabalhar só na escola, na psicopedagogia, na psicomotricidade, É ou que verdade. Você vê como é na vida, Dani. para a vida, é para a É para a vida. Então, vida. assim, essa cadência, esse ritmo, essa organização temporal. Se a criança não sabe o que é manhã, tarde e noite, o que é antes e depois, fica Como é que difícil vai? saber, né? Como é que eu monto uma palavra? O que vem primeiro? A vogal ou a consoante? Pois é. Né? E assim a gente, Você vê que né, pode ir ou ampliando ou afunilando. isso tudo, Dani, faz parte das funções executivas, né? Como é que eu Exatamente, aprendo até a me regular emocionalmente, né? exatamente, né? É assim, você trabalha memória operacional, você trabalha o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva, né? Tudo junto. Então, são tantas coisas e tantos pequenos detalhes que contribuem para a organização da pessoa, né? Interna da pessoa e Sim. externa também, porque quando eu tenho internalizado o que me faz bem e como eu devo fazer, com certeza, na hora que eu tenho que aplicar e executar isso, fica É. muito mais tranquilo. Super, super, né? Zé, a, a Sandra, ela perguntou sobre a técnica da meditação de mindfulness. Eu não sei se dá para a gente, Sim, se dá para a gente sabe que conversar. o mindfulness ele já é comprovadamente, cientificamente comprovado, o quanto ele contribui para pessoas que sofrem de ansiedade, né? E se você realiza uma técnica de mindfulness antes de dormir ou na hora que você acorda, faz muito bem. Na hora que você acorda, ela te prepara ela organiza o seu tempo, sabe? Sim, E faz uma diferença incrível. Eu posso falar isso porque eu faço mindfulness e assim é um momento que você relaxa. É uma coisa super importante. É assim, na, na, antes de dormir, é importante que a gente tenha um ritual de sono, né? sim. E a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Esse ritual é uma higiene do sono. E a gente tem que tomar alguns cuidados. Se a gente fica antes de dormir escutando muita coisa ruim, e olha que não é pouca coisa que a gente tem ouvido ultimamente, né? É Muita verdade. coisa ruim que traz muita preocupação. Isso contribui a você não dormir bem, né? Sim, né? Porque você Então, fica, né, com aquilo na cabeça e fica, e sim, sim. A luz, essa luz que a gente utiliza é outra coisa que prejudica. O celular, todas as telas, então o ideal é a gente, pelo menos meia hora antes de dormir, parar com o celular, com o uso do celular, da televisão, sabe? Ir relaxando, com o quarto com a luz mais baixa já, para chegar na cama e dormir, entendeu? Às vezes escutar uma música, para se afastar um pouco de tanta coisa ruim.
né? E não ficar só com aquele pensamento, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Nossa, olha o que aconteceu em tal lugar, olha. Nossa, tudo isso dá uma ansiedade muito grande, né? Né? Isso que eu ia falar, a pessoa acaba ficando mais ansiosa, daí tem um sono agitado, um sono pesado, né? Que assim, que não Às é vezes não é pesado, o pior é isso. é um sono que não é reparador, É né? isso mesmo. É isso mesmo. Essas preocupações contribuem muito para a qualidade do seu sono, né? E, Odé, fala um pouquinho desse ritmo geral do sono, da rotina do sono, com a escola, O com que, os que você estudos. acha da gente mostrar, Dani, o tempo recomendado de sono? Porque é uma Eu, coisa que as pessoas perguntam muito, sabe? ah, eu vou tentar, Dé, colocar aqui, porque eu não sei, no meu Instagram não aparece o O quadrinho. quadradinho não faz mal. Olha, Qualquer coisa eu publico depois, a gente lógico, coloca. lógico. E assim, é muito fácil. Existe uma tabelinha, né? Que é o tempo recomendado de sono para as pessoas. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, tá? Um bebê de 4 a 11 meses, ele deve dormir de 12 a 15 horas por dia. Tá. Mas tudo bem se for um bebê dorminhoco, que ele vai dormir até pode ser que ele durma até 18 horas. Ok, se ele for dorminhoco. E tem bebê que não é dorminhoco, que vai dormir entre 10 e 11 horas. E ok também. Agora, mais ou menos que isso não está ok. Tá. Então, também a gente não pode ser tão rígido. É como a gente Uma fala, margem. é uma média. E é como a gente fala na escola, né, Dani? Que assim, ninguém tem um ritmo igual ao outro. Olha, são 12 horas que ele precisa dormir. Poxa, mas o meu dorme 15. E agora, né? O que que eu Calma, vamos ver faço? cada um, né? É. Um adulto, por exemplo, de 26 até 64 anos, ele deve dormir de 7 a 9 horas por noite. Quando eu falei do bebê, essa de 12 a 15 horas, eu estou contando a hora noturna, mas mais as sonecas, tá? As sonequinhas, né? Isso. Mas um adulto, ele deve dormir de 7 a 9 horas por noite. Ele Uhum. pode dormir 6 horas e ficar satisfeito, e alguém pode dormir 10 e ficar satisfeito, Sim. né? Além disso, é que precisa ficar atento, tá? E aí, assim, é muito importante também que a gente perceba como que está esse sono e como a pessoa acorda, né? Isso vai ser fundamental. Como é que eu acordo? Eu acordo bem? Ok, ou não, né? Tem bebê ou crianças que dormem muito, e aí os pais têm que acordar, né? Para criar um ritmo aí para elas, né? Uhum. Então, isso tem que acontecer. A gente tem que perceber também algumas janelas de sono que a criança mostra para a gente. Então, eu estou percebendo que a criança está bocejando, está mais lenta, está ansiosa, ou fica com aquele olhar parado, sabe? Ou então fica um pouco mais irritadista, um pouco mais Muito agitada, fica né? também. É. Está na hora de colocar para dormir. Se a gente ultrapassa, isso chama janelas do sono, tá? Se Ah, a tá. gente ultrapassa isso, Uhum. às vezes é muito mais difícil fazê-los dormir, Sim. sabe? Ai, Então Dé, é importante. você sabe que uma vez o João era pequeno e aí eu não sei quem falou pra mim, falou, dá um banhinho nele quentinho a hora que ele chegar em casa. Ai, nunca mais, o menino dorme. Eu sujo, que eu não quero nem saber. Eu falo, troca o lençol e lavo o lençol. Eu inventei de Uhum. dar esse famoso banhinho para dormir. Nossa,
Ele Mas, ficou Dani, você sabe pilhado. que é uma das recomendações? Mas o menino ficou pilhadaço. E Então, aí, porque para quem que cada ele um é de um dormiu? jeito. É. É, E para cada um é de um jeito, não é sempre que o banho vai ser bom. No sim, geral, no geral, um banho antes de dormir e ainda, às vezes, fazer uma massagem, sabe? Que tem um toque gostoso, tem, é tem, muito tem. gostoso. Mas funciona com todo mundo? Não, né? Não, funcionou. Eu Não acho que era duas funciona. horas da manhã e o menino lá. Eu falei assim, quem inventou isso é uma lenda isso. Não é possível. Mas daí eu falei assim, eu não vou tentar a segunda vez. Não vou tentar a segunda vez. Dorme sujo, eu lavo lençol, lavo roupa e deixa a Então, criança mas feliz dormir. ele dorme bem, né? Ele dorme 12 horas até hoje. Bom, então. E tudo bem, entendeu? Você entende o ritmo dele. É isso que é importante, tá? Agora, normalmente, Dani, quando a gente fala de ritual do sono, a gente oferece sim isso, né? Por exemplo, você tem que montar um ritual do sono ou higiene do sono. Então, o que é importante para a criança? Ah, eu acho que isso é legal você comentar, falar, porque eu acho que tem, que daí Isso eu, é importante. Então, eles vão dormir, desculpa, eles vão jantar, sei lá, 7, 8 horas da noite, aí depende da idade da criança, do horário de cada um. Eles jantam, aí se você quiser estabelecer com eles, tem gente que gosta de fazer uma brincadeira tranquila, não é hora de fazer brincadeira agitada, mas pode fazer um jogo de memória, um quebra-cabeças, sabe? É super gostoso isso, principalmente quando é em família. Ou tem mães que preferem deixar assistir televisão. Ok, então dê meia hora, combina antes, meia hora de televisão. Acabou, vai para o quarto, aliás, vai tomar um banho, né? Aí toma o banho. Quando a criança vai se trocar no quarto, o quarto já tem que estar com a luz mais baixa, sabe? Hum, Bem mais baixinha para ele ir relaxando mesmo, e para sim. entender que é a hora de dormir, tá? Aí pode fazer uma massagenzinha, aí pode contar uma história, duas ou três, e pronto. E aí, da boa noite, é hora de dormir. Algumas mães precisam ficar um tempo maior, outras um tempo Sim. menor. Aí vai depender de cada criança, né? E E também quando há vai necessidade, e aí também a ah, e depende do dia da criança também, né? Tem depende. criança que está com um dia mais agitado, ou um dia mais tranquilo, ou o dia Depende. seguinte, a criança está ansiosa para o dia seguinte, né? Por Então, eu exemplo, acho se for ter um passeio na escola, Dani, a é, criança nem dorme, né? Ou acorda às 5 da manhã, né? sem precisar chamar, né? Sem precisar chamar, com certeza. Isso é o que a gente mais ouve das mães. Em consultório, né? É o que a gente mais ouve. É. Então, Então, assim, mas você entende que mesmo que o dia dele seja mais agitado, esse dia, normalmente, principalmente criança pequena, tem uma rotina. E é verdade, tem dias que é um pouco mais agitado, porque faz uma natação, faz alguma coisa, e eles podem ficar mais cansados. sim. É real isso, lógico que pode. Mas isso faz parte da rotina dele. Quando ele entende que é a rotina, normalmente facilita para as mães. Uhum. Então, É, isso é importante. porque eles Ah, precisam.
internalizar, né, toda essa rotina, Com né? certeza, A com criança certeza. pequena ainda precisa internalizar, mas o adolescente, ele já tem essa rotina meio que internalizada já, né? Sim. Tá a diferença, né? Você Então, sabe que alguns não têm essa rotina internalizada. Por isso que é importante a própria escola, e lógico, ou nós como psicopedagogas, né? Ou psicólogas, estabelecer junto com eles as rotinas, a rotina, sabe? Fazer um quadro mesmo de rotina, porque alguns não são organizados. sim, E isso prejudica muito os estudos, né? é, Então, a questão de, na época de provas, por exemplo, se eu não tenho uma rotina, como é que eu estudo para a prova? Né? Se eu não aprendi a estudar, como é que eu vou estudar para a minha prova? Olha, exatamente. olha como é sério isso, E né? às vezes, assim, é só de você fazer essa tabela visual, Sim, né, que é no ajuda muito, concreto, você já organiza vários aspectos até da própria família, né? sem Porque dúvida. a gente, o que que a gente observa muito em consultório, que é até a família não consegue estabelecer uma rotina, É né? verdade, Dani. É E aí, verdade. assim, a gente acaba organizando todo mundo daí, né? E E- sabe o que é interessante você falar isso? Isso a gente vê em escola, a gente vê em consultório, e é incrível, porque assim, quando você percebe que uma criança não está dormindo bem, lógico que é legal procurar uma consultora do sono, existem treinamentos, mas muitas vezes eu percebo que é mais uma questão de organização da rotina do que o próprio treinamento. Às vezes a gente nem precisa chegar no treinamento, a rotina já ajuda as pessoas e a criança dorme melhor. Então, olha que incrível, né? É, eu acho que essa questão da rotina, ela organiza muita coisa, né? E ela é bem, assim, ela é fundamental até para aprendizagem, senão Sem não... Bom, dúvida. na escola, a rotina da escola já começa pelo sinal, né? Com certeza. Já começa. Mas hoje em dia tem muitas escolas que ou tem aqueles sinais que, em vez de tocar, né, aquele barulho forte, toca músicas. Algumas escolas de educação infantil não têm os sinais, né? É, Então, precisa ficar muito atento ao relógio para saber o que vai acontecer. exatamente. Mas o sinal, para quem tem muita dificuldade de se organizar, ajuda muito. Agora, o que ajuda uma criança também na educação infantil e no ensino fundamental também, é quando a professora coloca qual vai ser a rotina do dia, né? É, Então, a gente vai começar fazendo a roda de conversas, depois vai ter aula de linguagem, de matemática, aí a gente vai para o recreio, né? E é, aí, na educação infantil, isso é muito visual, vira e mexe, os alunos vão lá para saber o que eles já fizeram e o que eles vão fazer, né? não Isso é? é muito bacana. Ó, a Márcia, ela fez um comentário aqui, ó. Sinto que os pais têm duas dificuldades básicas: restabelecer rotina e estabelecer regras, né? Uhum. A criança tem um horário para dormir e os pais não necessariamente naquele horário, né? Então, Tem que ver a Márcia. Márcia é é, uma coisa tão interessante que eu falei com a Dani, acho que hoje. A é, rotina e o limite tem que estar nas famílias, né? é, Mas sempre está, não, porque muitas vezes os pais não sabem como dar esse limite e não sabem o quão importante é esse limite, essa rotina para a criança, né? exatamente, né? Organiza a vida das crianças. Então, é fundamental. Limite e rotina é fundamental.
Precisa. A criança, ela pede, né? Ela pede Ela pede. esse limite. E assim, a gente vê no comportamento mesmo, né? No comportamento, às Tem, vezes a criança ela fica mais opositora, mais desafiadora. Não que ela seja uma criança com transtorno, opositor, desafiadora, sim, mas sim. ela apresenta esses comportamentos dependendo do ambiente ali que ela tá. Ela vai respondendo, né? Ela Ela vai respondendo e vai testando. vai. Então, assim, se os pais não souberem que eles são eles devem ter o comando, como que faz, né? Eles que Exatamente. comandam a casa, não são os filhos, né? Os filhos precisam de orientação, né? Exatamente. Ai, Dé, você falou tudo. A É, criança ela precisa ser orientada, com né? certeza, Porque ela vai, ela modela o comportamento, ela copia comportamento de pai e mãe. com E- certeza. então, assim, Uma vez, Dani, eu trabalhava numa escola com educação infantil. E aí eu atendi uns pais que queriam colocar os filhos, e o filho, desculpa, era um. E aí o filho, acho que tinha 3 anos, então o pai falou: olha, eu só vou decidir podendo trazer meu filho e ele gostando. Ele que vai decidir. E como que uma criança de 3 anos vai saber o que é bom para ela? ai, Então, eu acho que é legal a criança conhecer o sim, espaço, eu não sou contra, não. Conhecer espaço é fundamental, mas quem é responsável pela escolha são os pais, não é o então, filho. Dé, eu vou um pouco mais longe, já que a gente entrou nisso. Pode ir, Dani. A criança, ela não tem uma amplitude cognitiva para Não, alcançar isso. não tem. Eu acho uma covardia muito grande, porque a criança não tem crítica à judiação, ela não tem experiência. E aí E é uma responsabilidade que ela não tem condições de assumir. não tem condição cognitiva, ela não tem Não experiência tem. de vida. É. Então, a gente tem que tomar tanto cuidado com isso e cuidado com os pais também, sabe? Sim, Acolher, orientar, porque muitas vezes eles não sabem, eles acham que isso eles estão fazendo para colaborar, né? sim, Então, sim. isso é muito importante. Eu sou daquela que assim, venha cá, vamos lá então, vamos conversar, né? Lógico, Porque às vezes eles estão fazendo na maior das boas intenções, é né? Eles não estão verdade. sabendo porque assim, né? Mas não sabe, É né? verdade. Não E sabe. isso tem a ver com o sono também. Porque como é que os pais vão deixar a criança decidir qual é o horário de dormir? Ou Né? dorme a hora que quiser, né? Como que ela vai estar preparada para o dia seguinte, né? Exatamente, Então, né? ou para aprendizagem, já é comprovado que influencia na aprendizagem. Então, a gente precisa estabelecer algumas regras, né? Porque a gente tem até o relógio do sono, né? Na primeira hora acontece isso, na segunda, E é né? Eu o acho ritmo circadiano. O que então, acontece quando a gente tem o sono não REM, o sono REM, que é quando as crianças sonham, as crianças não, desculpa, gente, todo mundo, a gente né? sonha durante É que o a gente sono tá falando REM. tanto criança, criança, É, criança, foi no embalo, foi no embalo, né? né? Então a gente tem que ficar atento a tudo isso, né? Sim, E uma das coisas, Dani, importantes que a gente tem que falar é o impacto das telas, né, para as é, crianças e para o sono das crianças e dos adultos, né? Porque sim, isso mudou demais. Durante a quarentena aumentou bastante. é, Então, o que acontece? Uma criança, estabeleceram, né, que crianças até 2 anos não é o ideal
ter contato com telas. Só que a Exatamente. gente viu que durante a pandemia, por exemplo, está sendo impossível as crianças não estarem em frente às telas, ou porque os pais estão trabalhando, né? Então, a gente tem que saber dosar isso, né? É. Agora, é muito importante que a cada 20 minutos a criança dê algumas pausas, sabe? Tá. Que ela levante, que ela dê uma andada, que ela não fique só na frente das telas, né? Por quê? A miopia infantil piorou muito, aumentou, né? Muita Eu criança com posso miopia, imaginar. muita criança com obesidade infantil. A Uhum. luz azul das telas, ela dificulta o sono, tá? Então, por que ela dificulta? Porque ela estimula o cérebro. E aí, para você desligar isso, é muito complicado. Até você desligar, vai levar mais algum tempo. Então, por isso que o ideal é tirar um pouco antes, para Sim. na hora de dormir as crianças e os adultos também já estejam desligados, desconectados, né? Aquelas luzes, sabe aquelas luzes vermelhinhas também que a gente deixa, por exemplo, em televisão, que fica no stand-by, Ah, que fica só. É, tá. né? Que fica Então, ali como controle, né? aquilo é importante a gente cobrir, né? Não Tá. dormir com o celular ao lado da cama. Agora, Ah, para cada um é de uma maneira, né? é. Aí é que a gente tem que delimitar. O que eu estou falando seria o ideal. Eu não sei se é o possível na casa de cada um, né? Isso tudo precisa ser analisado. Como é que está? Por que a criança está tendo mais contato? O que não pode, Dani, é a gente permitir que uma criança ou um adolescente passe a noite no computador, fique Ah, 4, 5 horas, 6 horas direto em frente à tela. uhum. Isso é muito complicado. E agora, o CID, que é o Código Internacional Internacional, das Doenças, ele já foi incorporado, né, no CID o uhum. transtorno dos vícios em games, por exemplo. Eu Tá? vi, eu E, vi. e a síndrome da dependência digital, que é a nomofobia. É, E eu a vi. nomofobia, o que acontece com a nomofobia? Aquele medo que eu tenho de ficar desconectado, de ficar sem bateria. Então, toda hora carrego o celular. Uhum. O celular sempre tem que estar do lado. A gente Sim. leva onde for, até no banheiro, né? Então, você permanece conectado quase que 24 horas por dia. Isso é muito ruim, é uma dependência. Isso é Né? muito triste, né, Dé? E falando em crianças, o que a criança precisa? A criança precisa interagir, ela precisa correr, ela precisa brincar. Um jovem, ele tem que interagir, né? Ele tem que namorar, ele tem que ter a relação frente a frente, não só virtual, né? Sabe que eu tenho uma mãe que o ano passado ela veio aqui, ela fala assim, ah, eu luto para que essa menina saia para namorar. Assim, pelo menos ela para de ficar na frente do computador e do celular. Falei É assim, gente, quando, né, que a gente ouviu uma mãe querendo uma que a coisa filha, dessa. né, fosse namorar. Dani, você sabe que em escola trabalhando com adolescentes, isso é complicadíssimo. Por quê? Porque alguns adolescentes não conseguem acordar o dia seguinte para ir para a escola, Exatamente. porque ficaram a noite inteira jogando. É. E aí, o que é mais complicado? Quando é uma criança, você pega no colo e leva. Como é que você faz isso? Como Exatamente. é que você tira um adolescente da cama? Como é que você faz isso com um adolescente, né? É. Então, Então, o que é importantíssimo? Começar a lidar com essas situações
desde a infância, para que Sim. não chegue num problema tão sério na adolescência. Então, se você começar a estabelecer rotinas, regras, fazer combinados, né? Vai ficando muito mais tranquilo do que você nunca fez durante a infância. Aí chega na Exatamente. adolescência, você quer começar a fazer. Aí já passou, né? Não, daí já Não, foi. não que nunca. Eu acredito que sempre é hora de recomeçar, mas é muito mais difícil, gente. Quando é pequenininho, se a gente já põe um ritmo, já põe uma regra, já põe uma rotina, a criança vai seguindo numa tocada, né? Sim, Agora, com o adolescente, daí o negócio já é um pouco mais complicado, né? Porque ele vem de uma outra rotina, daí você vai querer estabelecer outra e isso leva tempo, sem né? dúvida, sem Leva dúvida. tanto, leva tanto tempo que nessa quarentena, quando nós começamos a quarentena, todo mundo meio que se desestabilizou. Sem dúvida. É Então, verdade. a gente sabe que leva um tempo, né, Leva. para você fazer uma modificação, É. não é fácil, Não, não é. Não é, não é mas é fácil. possível, É possível, não é né? impossível, é possível. Com Mas, assim, a certeza. gente sabe que tem que ter tempo. É, Nada é, é mágica, não vai é acontecer do verdade. dia para noite, É verdade. né? E, assim, tem que ter paciência, né? Com certeza. Muita Com paciência, certeza. né? Muita. É, Dé, você acredita que a gente já está chegando no final? Ai, passa tão rápido, né, Dani? Nossa, a gente tem 3 minutos. É muito rápido. Muito rápido, né? Viu? Mas eu quero assim, nossa, adorei. Eu acho que você tinha que dar um curso para nós. Tinha que dar um curso para nós, né? Ai, sabe que às vezes a gente se apaixona por alguns temas, né, Dani? Eu me Sim, apaixonei muito por essa questão aí do sono. Então, eu tenho estudado bastante, eu tenho feito alguns cursos, porque tem muita coisa importante que tem tudo a ver com o que a gente faz, sabe? tudo, né? O E impacto é muito grande, né, Dé? é muito grande. E eu vi que tem uma moça que falou que às 9 horas, eu não vi quem era, mas eu só vou falar isso para acabar. Ela faz uma sessão de cinema e os filhos dormem. E assim, se isso está acontecendo e está tudo ok, continua fazendo e tudo bem. Só É a fica de Vanessa, olho, só fica de olho se os filhos acordam bem, tá? sim, Então, né? como que as crianças têm acordado? Está tudo em ordem ou acordam com muito sono? Se acordam com muito sono, tira isso, faz outra coisa. Se não, continua fazendo isso, né? E ó, tem uma outra pergunta interessante, a gente tem 1 minuto, Dé. As Tá. mesmas regras de antes da quarentena devem continuar ou estou errada? Não, não precisam continuar. Você pode ser mais flexível, mas tem que ter regra, Sim, a regra né? tem que Então não precisam ser as mesmas. Se eu não preciso mais acordar às 6 e posso acordar às 9, já mudou. é, Mas tem que ter uma mas regra, tem que ter uma rotina. tem que ter uma rotina, Uma tem que rotina. ter. Dormir cada dia, olha, dormir cada dia num lugar e cada dia em um horário, isso é péssimo, né? Desorganiza, né? Isso. Então, isso é importante ficar atento. Dé, quero agradecer, foi super proveitoso. Muito obrigada. Vou Tá lembrar o bom, pessoal Dani. que assim, quem não conseguiu assistir e quem quiser rever, quem quiser, vai estar lá no IGTV e a gente está subindo para o YouTube também, Ah, né? que bacana! Porque daí o pessoal vê com mais tranquilidade Com também, certeza, com tá? certeza. Mas olha, Dé, Dani, muito obrigada pelo convite obrigada a você, estou feliz da vida. e obrigada para o pessoal que participou.
né? né? Brigadão E aí, qualquer gente, ó. dúvida eu estou à disposição. Tá bom. Tá bom? Beijo. Beijão. Até, Tchau. tchau, tchau.